Quero mencionar qual será o tema dessa noite. E preste muita atenção. O tema, sarados pela graça. Você pode repetir? Muito bom. Sarados pela graça. E esse tema, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. É um tema muito, muito especial para mim. Eu posso até dizer, sem nenhum exagero, que é um tema muito especial, precioso, para o ministério apostólico de volta à palavra. Pastor Josué, e por qual motivo esse tema, sarados pela graça, é tão importante, é tão precioso? A irmã Vera compartilhava comigo, antes do início desse culto, que quando ela recebeu a postagem, ela falou assim, eu lembrei de você. Lembrei de você, porque quando eu cheguei nesse ministério, há quanto tempo atrás, Vera? Para quem não escutou, há 16 anos atrás, nós ministramos esse tema, que foi uma série riquíssima de mensagens que falavam sobre a graça. Um tema tão caro, um tema tão especial, um tema tão envolvente, um tema tão profundo que deve sempre alegrar e despertar o nosso coração. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. É claro, não com as mesmas palavras de 16 anos atrás, possivelmente eu não vou utilizar os mesmos textos, mas o coração ainda pulsa pela graça. O meu coração ainda arde quando eu falo da graça do Senhor. E eu espero, de fato, que o seu coração também arda ao ouvir a respeito da graça do Senhor. Sarados pela graça. E o objetivo dessa mensagem, a priori, é falar sobre dois aspectos, é falar sobre dois pontos. O primeiro ponto seria sarados, e o segundo, pela graça. E ora, veja bem, quando nós falamos de sarados, quando eu falo sarados, essa palavra implica em quê? Sarados. Que pergunta, de repente, mais óbvia você faria diante de uma palavra dessa? Sarados. Talvez você perguntaria, sarados de quê? Sim ou não, pessoal? Sarados de quê? Pastor, mas eu não estou doente. Eu não estou nem com medo de doença alguma que está lá na China, na Europa, o coronavírus, qualquer outra coisa. Estou muito bem. As tripas estão funcionando, os rins estão funcionando, está tudo funcionando, a cabeça às vezes não vai bem, mas na medida do possível ela funciona muito bem, obrigado. Nem gripe eu pego, pastor. Eu sou de ferro, saúde de touro, não estou com nenhuma enfermidade. Mas é interessante que quando nós pensamos sobre sarados, isso implica em falar sobre uma doença qualquer, e preste atenção nisso, ao falarmos de qualquer doença, seja uma gripe, um resfriado, ou uma doença muito difícil de tratar, uma doença severa, uma doença degenerativa, uma doença que consome de fato a saúde do homem, nós precisamos pensar em três coisas. Preste atenção nessas três coisas, que estão intrinsecamente relacionadas a qualquer doença. A primeira é diagnóstico. Repita, diagnóstico. A segunda é prognóstico. Repita, prognóstico. E a terceira é tratamento. Repita, tratamento. Quando nós vamos ao médico, dificilmente nós vamos ao médico, nós temos uma saúde muito boa, não é verdade? E o médico fala para você, se você está com uma infecção urinária, mas ele olha para a sua cara, fala assim, Cádimo, você está com infecção urinária. É assim que acontece? Não, você fala para o médico algumas coisas que estão acontecendo, muito possivelmente o médico vai pedir o quê? Um exame de urina, vai pedir um exame de quê? De sangue, ele vai fazer o exame clínico, e através dos sintomas,
E através também das análises de laboratório dos exames, estabelece-se um diagnóstico. Cádmio, você tem o quê? Uma infecção urinária. Após o diagnóstico, nós precisamos ter da parte do médico, irmão Cádmio, um prognóstico, que é a evolução dessa doença e também como se faz o tratamento. Eles estão unidos. Você não tem diagnóstico sem um prognóstico e sem um tratamento. O médico vai passar para você o quê? Um remédio. E há um prognóstico de cura dessa doença, ou mesmo de afetação dessa doença no seu organismo. Imagine só, uma pessoa que de repente vai ao médico, e o médico, depois de vários exames, uma bateria de exames, diz para a pessoa, para uma mulher, você tem câncer de mama. Você tem um nódulo muito pequeno, milímetros apenas. O prognóstico é positivo, porque está no início. Então o tratamento, ele vai ser, apesar de difícil, mas é positivo o prognóstico. E a mulher olha para o médico, coloca a mão na cintura e fala assim, doutor, não vou fazer isso não. Eu vou para casa, eu estou muito bem, não estou sentindo nada, apesar que o diagnóstico diz que eu tenho câncer, mas eu não vou. O que vocês acham de uma coisa dessa? Tem sentido? Essa pessoa tem juízo? Além de ter câncer, ela falta o quê? Juízo. Vai para casa com uma doença, com um diagnóstico, ela não tem um tratamento. Pastor, o que isso tem a ver com o culto dessa noite? O que isso tudo tem a ver com a palavra sarados pela graça? Meu querido irmão, tem muito a ver. O que eu acabei de dizer, esses termos técnicos, que não são desconhecidos para nós, isso aqui não é novidade para ninguém, ou é diagnóstico, prognóstico e tratamento. Todo mundo já ouviu falar sobre isso na vida. É uma metáfora. É apenas uma metáfora para falar de uma condição, de uma necessidade, de uma situação muito mais importante, mais profunda, de uma doença que infelizmente ela está presente em toda a humanidade. Talvez você não seja gripado, talvez você não tenha problemas de infecção urinária, talvez você não tenha nem dor de cabeça, nem dor de dente, você de fato seja uma pessoa muito saudável, mas todos nós, infelizmente, compartilhamos da doença chamada pecado. E essa doença precisa ser tratada. E a segunda parte da mensagem fala sobre isso, sobre o tratamento, não apenas sobre o prognóstico dessa doença, mas também sobre o tratamento dessa doença. Um dos textos mais belos e explícitos da palavra do Senhor, que eu gosto muito de citar, é Romanos capítulo 6, versículo 23. Quem pode me ajudar? Aqueles que já memorizaram esse texto, os leitores das Escrituras. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Calma aí. Porque o salário do pecado é a morte. Então tenha nesse texto o pecado como sendo o quê? A própria doença, o mal que está alastrado no homem, não como uma natureza, mas como uma condição caída, como uma consciência caída. E o texto diz, o salário do pecado é a morte. Até esse ponto do versículo, qual é o prognóstico? O que se fala a respeito dessa doença chamada pecado? Qual o resultado? Responda, qual é a consequência? Qual é o salário? É a morte. Ponto final? O versículo acaba por aí? Graças a Deus. Mas, tem um mas, porque o salário do pecado é a morte. Mas, diga mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sarados pela graça. O nosso mal maior não é a gripe.
O nosso mal maior não é o câncer. O nosso mal maior não é qualquer enfermidade que possa ser diagnosticada em laboratórios, por tomografia, por raio-x, por exames clínicos. O maior mal que assola a humanidade é o pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. As Escrituras têm uma boa notícia para você. O versículo não acaba porque o salário do pecado é a morte. Não. O versículo continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma vida comprada a alto preço. É uma vida eterna que você faz isso aqui, ó o suor. Estão vendo o suor escorrendo? Para adquirir a vida eterna. É isso? Ela é gratuita. Como o texto é rico, o dom, que é o presente, e esse presente gratuito. É um presente, eu nunca vi, é um presente já. E ele é gratuito. Isso me faz pensar sobre a graça, queridos. Você pensa sobre a graça na sua vida? Essa graça que te alcançou. Nós cantamos essa graça que é maravilhosa, essa graça que nos sustenta, essa graça que nos dá a vida, essa graça que nos faz respirar, essa graça inclusive que nos cura, que nos salva. E eu gosto muito, eu repito, de falar a respeito da graça de Deus. É um dos temas que mais anima o meu coração. E é interessante quando nós falamos sobre a graça de Deus, do ponto de vista didático nas Escrituras, do ponto de vista conceitual, ela é progressiva. Eu repito, do ponto de vista didático, do ponto de vista conceitual, ela é progressiva. Eu quero explicar para que não haja nenhuma má interpretação naquilo que eu estou dizendo. A graça é una, amém? A graça é única, a graça é perfeita, a graça é absoluta, a graça é imutável, a graça é a mesma ontem, a graça é a mesma hoje, a graça será sempre a mesma, eternamente. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que há uma projeção da graça. Enquanto o conceito, ela é imutável, mas o homem vai se aproximando da graça, e a cada vez mais que ele se aproxima da graça, os seus olhos vão ficando mais claros, desanuviados, ele vai enxergando essa graça. E enquanto o conceito, a grande maioria de nós tem muito tempo já de vida cristã. Eu já tenho mais de 4 décadas, porque eu nasci num lar cristão. E eu ouvi na minha infância, durante toda a minha infância, e vocês também ouviram sobre isso, que a graça é o favor imerecido de Deus. Quem já ouviu esse conceito e essa expressão sobre a graça? Dezenas de vezes, centenas de vezes, milhares de vezes. Esse conceito está certo? Sim, está certo. A graça é o favor imerecido de Deus. Você merece? Você comprou? Você pagou, você trabalhou, é o dom gratuito de Deus, a vida eterna é o dom gratuito de Deus. O que você fez? Nada. A graça é o favor imerecido de Deus. É aquela graça que aparece para Abraão, velhinho, incapaz, impotente, e diz para Abraão assim: eu sou o Deus todo suficiente. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que provê, eu sou aquele que sustenta, eu sou aquele que é a abundância infinita e absoluta. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A graça enquanto um dom gratuito de Deus. Nós já ouvimos esse conceito, a graça é o favor imerecido de Deus. Mas há um outro conceito, nós vamos andando pelas Escrituras, e a gente vai tendo uma percepção maior e mais clara a respeito da graça. A graça também é o próprio Deus dado ao homem.
Já escutaram esse conceito? Sim ou não? A graça é Deus dada ao homem. Pastor, eu nunca vi isso nas Escrituras. Você já viu sim, várias vezes. Talvez você não se recorde, ou não consiga fazer a ligação e a conexão. Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, já no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, nós vemos a genealogia de Jesus Cristo, que é traçada desde ali de Abraão, filho de Abraão, também filho de Davi, pertencente à casa real de Davi, e aquele menino que nasceria por divina concepção do Espírito Santo de Deus, ele receberia não apenas o nome de Jesus, o Salvador, ou cuja salvação é Jeová, ele também seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A graça é Deus encarnado, a graça é Deus presente, a graça é Deus manifestado entre os homens, um Deus que falava com os homens, que comia com os homens, que estava entre os homens. Como diz João, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade ou realidade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Mas prosseguindo ainda mais nas Escrituras, falando sobre a graça, é dito também que a graça, eu falo sobre o conceito, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Já leram sobre isso? Como assim, pastor Josué? A graça é um poder? Sim, a graça é o poder de Deus. Ela não é apenas um favor imerecido. A graça não é apenas o próprio Deus. A graça é Deus e o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo registra na sua segunda carta aos Coríntios, quando estava sendo atormentado por um mensageiro de Satanás que o esbofeteava na sua face. Paulo ia para pregar o evangelho e ele era perseguido. Paulo estava em uma cidade e era perseguido, chicoteado, preso. Paulo não tinha paz. Imagina a situação daquele homem. Ele fala: Senhor, eu não aguento mais. Alguém alguma vez já falou isso para Deus? Já? Estou com fome, estou cansado, estou desesperado, não suporto mais essa dor, não suporto mais essa tristeza, não suporto mais esse pecado que me consome, que está acabando comigo, não suporto mais esses problemas. Alguém em algum momento da sua vida já falou isso para Deus? Me ajude, eu não aguento mais. Se você falou, eu acredito que você tenha falado, você deve ter ouvido no seu coração e no mais profundo do teu espírito as mesmas palavras que Deus disse para Paulo: Paulo, 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 a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco e reconheço, de fato, a minha debilidade, a minha fraqueza, a minha inconstância, eu dou lugar à manifestação dessa graça, desse Deus, desse poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, do ilimitado que se aperfeiçoa no limitado, da grandeza que se aperfeiçoa no diminuto, do amor que se aperfeiçoa e nasce, é projetado naquele que perde em tantos momentos a percepção, o sentimento e o sentido do que é amor, do que é amar. Quando caímos, quando tropeçamos, quando falamos que nós não conseguimos mais, que nós não vamos dar conta, porque estamos sendo consumidos por esse pecado, que nos atordoa, que nos machuca, que nos caleja, que nos maltrata e que faz com que nós percebamos a nossa doença da alma. Deus aparece, Deus brilha, dizendo que Ele é poder na sua vida, que Ele é graça na sua vida. Existem outros inúmeros conceitos, queridos, a respeito da graça.
Eu não poderia compartilhar tantos conceitos numa noite só, mas eu quero encerrar a primeira parte dessa ministração com mais um conceito. E esse conceito, na verdade, na minha opinião, para hoje, nessa ministração, é o gancho da mensagem. Ele é o porquê, ele é a razão, é o sentido dessa ministração. A graça é algo mais. A graça é o remédio divino que sara o homem. Será que eu posso escutar um amém para Jesus? Eu vou repetir para você. Acho que eu preciso repetir para você mais esse conceito abundante da graça. A graça é o remédio divino que sara o homem. Amém. Nós precisamos ser sarados. Você sabia disso? Você sabia disso? Pastor, mas eu estou bem. Eu louvo a Deus porque você está bem. Pastor, eu estou bem espiritualmente. E eu louvo a Deus porque você está bem espiritualmente. Mas infelizmente, enquanto nós estivermos ainda nesta vida, nessa trajetória, naquilo que a Bíblia chama desse curso deste mundo, mesmo não estando nesse mundo, sendo tragados pelo mal, pelo pecado, infelizmente, existe essa condição. É como um vírus, imagine só, um vírus latente, que ele desperta em um dado momento. Você não sabia, mas ele está lá e ele desperta. É o pecado. Quantas vezes a gente perde a paciência, sem querer, ou querendo? Quantas vezes a gente xinga? Xinga, pastor? Xinga. Sabe que pastor xingava não? Xinga também. Para você que não sabe, eu, Josué Argolo, Alexandre Rodrigues, somos seres humanos. Totalmente, e graças a Deus, somos seres humanos. Deus não mandou nenhum marciano para pregar para vocês, nem anjo. E aquela vez que você perde o jogo de cintura, sabe o que é isso? É o bichinho do pecado, que ele pula, é o diabinho que sai para fora da garrafa, e todo mundo vê esse diabinho, uns pequenininhos de 1,65 m, outros de 1,85 m, apesar que esses frascos pequenos guardam diabos maiores, acredito eu. É verdade. Quem já viu o diabo sair desse frasco sabe do que eu estou falando. Sim ou não, pastor Alexandre? Com certeza. Mas enfim, queridos, nós precisamos ser sarados. E agora a mensagem ela começa a respeito de sermos sarados pela graça, que é o favor de Deus? Sim ou não? Que é o que mais? O próprio Deus dado ao homem. E o que mais que ela é? Ela é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, e a graça é o remédio divino para sarar o homem. Eu quero compartilhar 3 textos com você. Abra sua Bíblia no primeiro texto, lá no final das Escrituras, não é na chave bíblica, mas é no livro de Apocalipse, capítulo 21. Acho que a convivência, ela vai fazer com que a gente espelhe as pessoas, pastor Alexandre. As minhas introduções geralmente eram de 5 minutos, de 10. Agora eu gasto 40 minutos de introdução e 10 de desenvolvimento. Por que será? Apocalipse capítulo 21. Deixa eu ler com você 2 versículos, o versículo 3 e o versículo 4. Depois nós iremos ler o capítulo 22, versículos 2 e 3. Quem achou, diga graças a Deus. Versículo 3 e 4 de 21. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse texto
te traz frescor? Esse texto te traz alegria? Te traz um sentimento de quê? De paz, de tranquilidade. E o texto ele aprofunda mais ainda, você quer ver? Olha o versículo 4. E esse Deus que estará no meio do seu povo, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É um texto que diz que o pecado não existirá mais, que a dor não existirá mais, que a morte não existirá mais, que a doença não existirá mais, que tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é nebuloso, que é trevoso, que é mal, não existirá mais. Glória a Deus por isso. Mas é muito interessante que quando nós entramos no livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos 21 e 22, quando as cortinas do tempo se fecham, do tempo cronológico como nós conhecemos e estamos contando, e de fato nós colocamos os nossos pés na eternidade, e nós vislumbramos o novo céu e a nova terra, e nós vislumbramos a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, e Deus habitará no meio do seu povo. Nós vemos no capítulo 22, e preste atenção nesse texto, versículos 2 e 3, no meio da sua praça. Essa praça é a praça de qual cidade? Da Nova Jerusalém. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são, olhe na sua Bíblia, e as folhas da árvore são, para o quê? Para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Você percebeu que texto interessante? Nós acabamos de ler no capítulo 21, que não haverá mais morte. Me ajudem por favor. Haverá morte? Haverá dor? Haverá sofrimento? Haverá corrupção? Nada disso. As primeiras coisas já passaram. Mas o capítulo 22 diz que há uma árvore plantada no centro da cidade. E não esqueça você que esta árvore, a árvore da vida, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Não esqueça você que a Nova Jerusalém não é uma cidade literal, mas é o povo eleito, escolhido de Deus. E esta árvore está no centro da cidade. Ela possui 12 frutos, há 12 frutos. E as folhas dela servem para o quê? Para curar as nações. Pastor, mas você não leu dizendo que não haverá mais morte, sofrimento e dor? Sim, de fato não haverá. Mas não esqueça, o Apocalipse é um livro simbólico. E por trabalhar com símbolos, nós temos aqui a declaração forte, alto e bom som, de um memorial eterno da graça de Deus. A graça é necessária, a graça é o nosso pão, a graça é o nosso alimento. Tanto que na Nova Jerusalém, esse memorial está descrito, que as folhas daquela árvore têm como serventia, têm como propósito curar as nações, para que o homem jamais, nunca se esqueça desse memorial, que nós fomos sarados pela graça, que nós fomos reconciliados pela graça, que nós fomos restaurados pela graça, que nós fomos limpos, salvos pela graça de Deus. É um memorial eterno de que a graça é curadora, de que a graça é salvadora, de que a graça é transformadora, e nós em nenhum momento podemos nos esquecer desse favor, desse poder, dessa pessoa, dessa graça que age em nós. Aleluia. Sarados pela graça.
Há mais um texto que eu quero ler com você. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. O que a graça é mesmo, queridos? O último item é o remédio divino. Já esqueceram? O último ponto que foi compartilhado, a graça é o remédio divino para a cura da humanidade, do homem. Você é a humanidade? Você faz parte da humanidade? Então, é para a tua cura também. De repente você não está tão convencido assim de que você precisa de cura. Pastor, não estou convencido de que o homem está numa condição carente de cura. Não estou convencido. Então eu separei um texto para você que não está convencido disso, que se encontra em Efésios, capítulo número 2, do versículo 11 ao versículo 13. Quem achou, diga amém. Diz o texto: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, preste atenção, vamos enumerar: estáveis sem Cristo. 2, separados da comunidade de Israel. 3, estranhos às alianças da promessa. 4, não tendo esperança. 5, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós 6, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós enumeramos 6 condições em que o homem é retratado separado, longe, distante de Deus, sem as promessas, desvalido. Essa é a condição do homem. Essa era a nossa condição. E às vezes nós nos sentimos assim também. Eu quero dar mais uma grande notícia para você. Mesmo que você se sinta assim em algum momento, sempre, eu repito, sempre a graça estará à tua disposição. Não existe separação, tamanho, largura ou profundidade. Não existe abismo, não existe nada nesse mundo, fora deste mundo, que possa nos separar da graça do Senhor. Mas essa é uma condição humana, às vezes, de separação, de desconhecimento, de tristeza, de morte. Eu escolhi mais um texto para encerrar essa trilogia de textos. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu quero compartilhar a parábola do bom samaritano. Quem aqui conhece a parábola do bom samaritano? Todos já ouviram essa parábola. Capítulo 10, a partir do versículo 30. Eu vou recortar, vou pular os versículos anteriores, a partir do versículo 30 até o versículo 35. Nós lemos um texto que fala que o homem estava separado, distante de Deus, distante e alheio às promessas. E eu quero que você perceba, através de uma parábola, que há também distanciamento, que há um tipo de dor, que há um tipo de sofrimento, que há algo que o pecado faz conosco, que nos fere, que nos maltrata. E nesse texto que vai ser lido, eu quero que você perceba 4 coisas na parábola do bom samaritano. Eu repito, 4 coisas na parábola do bom samaritano que estão ligadas a sermos sarados pela graça. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Cristo falando como intérprete da lei, ok? E veio a cair em mãos de salteadores, esse homem que descia.
os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o, como está na sua Bíblia, semi-morto. Grave essa palavra. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Versículo 33, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Ele não passou de largo, ele passou perto. E vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Deixa eu já dar uma explicação nesse texto. A palavra pensou-lhe aqui não é pensar. Ele ficou observando e pensando os ferimentos. É de penso, de colocar uma espécie de curativo, de atadura, é de fazer um curativo naquele homem. Ele pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre ele o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Muito simples, muito clara essa parábola, sim ou não? Alguma dificuldade para entender essa parábola? Um homem que descia para Jerusalém, ele foi o quê? Roubado, foi espancado por ladrões, por salteadores, deixado praticamente o quê? Morto. E ele está à beira de um caminho, vem o que diz o texto? Sacerdote, olha de longe, faz o quê? Socorre o homem, passa de largo. Passa também o quê? Um levita, olha o homem e faz o quê? Passa de largo. Vem um samaritano que se aproxima, chega perto e se compadece daquele homem. Coloca aquele homem no seu cavalo, aplica um curativo com óleo, com vinho, leva aquele homem para uma hospedaria. No dia seguinte entrega 2 denários ao hospedeiro, ao dono da hospedaria. E se alguma coisa faltar, eu voltarei e te pagarei. Apenas repetir a parábola. Primeira coisa que você precisa entender nessa parábola. Nessa parábola existe um homem necessitado. Amém? Existe um homem necessitado. Esse homem, na parábola, é um judeu. Mas, como é uma parábola, nós podemos aplicá-la e podemos estender de um modo muito maior. Este homem pode ser um muçulmano. Este homem pode ser o quê? Um católico. Pode ser um hindu. Este homem pode ser o que mais? Um evangélico. Este homem pode ser você. Até o evangélico, esse homem, ele simplesmente representa a humanidade que foi roubada, que foi espancada, que foi maltratada, apesar que o homem se entregou ao próprio espancamento. O homem que foi criado perfeito, foi criado reto, depois da sua queda, ele se entrega a uma vida de devassidão, a uma vida de pecados, a uma vida de separação. E quanto mais o homem está nessa vida de separação, de distanciamento, mais e mais ele tem apanhado do diabo, mais e mais tem apanhado do pecado, mais e mais o seu coração tem sido laçado. Sim ou não? Essa é a condição da humanidade. E não poucas vezes também a nossa condição, mesmo na igreja, nós nos sentimos caídos na beira de um caminho. E passa um, e passa outro, e passa o terceiro, e passa o quarto, passa o quinto, e ninguém olha. E nós estamos ali, sentindo os sintomas, sentindo as consequências,
provando as mazelas da corrupção, da morte, da dor e do pecado. E bate aquele desespero, porque nós nos lembramos da queda, e nós percebemos que nós fazemos, infelizmente, pelo lado negativo, de parte dessa história, da queda. Adão caiu, mas eu também caí. Adão não caiu sozinho, eu caí junto com ele. Eu estava lá também, caindo com ele. Eu estava lá também, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós estávamos nos tornando separados de Deus, nos tornando inimigos de Deus, nos tornando independentes de Deus, egoístas, avarentos, mentirosos. Isso dói ouvir, sim ou não? Uma condição e uma consciência separada de Deus e caída, mortos em delitos e pecados, como diz o texto de Efésios capítulo 2, como Lázaro que estava ali sepultado há 4 dias, lembram? João capítulo 11, morto, e mesmo após a ressurreição, Jesus ressuscita Lázaro. Como é que Lázaro sai daquele túmulo? Depois que Cristo fala para tirarem a pedra, Lázaro sai cantando, sorridente e pulando. É assim que Lázaro sai? Ele sai o quê? Mumificado. Ele sai amarrado ainda. E Jesus Cristo ordena: soltai-o, desamarrai-o, tirem as amarras. Nós precisamos ser desamarrados. Diga para o irmão que está perto de você: você precisa ser desamarrado. Pastor, essa palavra não é para mim não, pastor. Está tudo muito bem. Não tem nenhum problema, pastor. Existe um homem caído, necessitado, que está à beira do caminho. Há um texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim, é um texto que fala a respeito da condição de Israel, mas nós podemos entender enquanto uma condição do homem, que são as vossas iniquidades que fazem separação entre mim, o Senhor, e vós. Já leram esse texto? Parafraseando, diz mais ou menos assim: o que é que nos separa de Deus? O que é que nos separa? As nossas iniquidades. Sabe qual a maior iniquidade do homem? A maior é achar que ele não precisa de Deus. Essa é a maior iniquidade. Achar que eu posso tocar a minha vida sozinho, sem Deus. Um homem que é orgulhoso desse modo, um homem que se comporta, que pensa, que sente, que age, que vive desse modo, ele não passa de um judeu que apanhou, que foi roubado e está na beira do caminho. E não importa, eu falei judeu, mas pode ser qualquer um. Apenas para falar da parábola, pode ser qualquer um. Independência gera isso no coração. É a pior das iniquidades. Mas no texto que nós lemos em Lucas, existem muitas outras coisas. Não há apenas um homem necessitado de cura. Amém? Existe um outro homem, existe um segundo homem nessa parábola, que é ativo, que é presente. É o homem que socorre aquele que está necessitado de cura. E na parábola, este homem é chamado de o bom samaritano. Você esperaria, conforme a sua leitura contextual das Escrituras, eu sei que você é douto nas Escrituras,
Você esperaria que um samaritano fosse ajudar um judeu? De acordo com aquilo que se entende da história, da cultura daqueles dois povos? Sabe o que nós aprendemos com isso? A graça não pode ser formatada. A graça não pode ser encaixotada. A graça não pode ser medida. A graça não pode ser explicada. Eu posso até mesmo estabelecer alguns conceitos, como eu fiz hoje à noite com vocês, a partir das Escrituras, mas a graça não tem explicação. A graça é maravilhosa, ela nos alcança, ela nos atinge, ela nos socorre, e nós não esperamos, mas ela está lá presente, sempre, dia após dia. Ela não está distante como o levita, não está distante como o sacerdote, não está do outro lado do caminho, mas essa graça está perto, essa graça está próxima de nós. É uma graça íntima, é uma graça que está apegada ao meu espírito, ao teu espírito, ao meu coração, ao teu coração. É uma graça que está presente dentro de nós. Não existe apenas o homem caído, não existe apenas a condição de morte, não existe apenas a condição de dor, de sofrimento. Infelizmente existe essa condição, mas também existe cura, mas também existe vida, mas também existe solução. E esse texto, essa parábola nos fala sobre isso, desse samaritano, desse bom samaritano que representa em símbolo nessa parábola o próprio Cristo de Deus. Vamos ler o versículo 35 e 36. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Preste atenção no versículo 36. Jesus Cristo perguntando para o intérprete da lei: qual destes 3, o samaritano, o sacerdote ou o levita, parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Esse texto, queridos, acho que de 10 vezes que é pregado, possivelmente 9 vezes, os pregadores falam a respeito do nosso serviço, da nossa ação de misericórdia para com o próximo. Entenderam? Aquilo que você pode fazer para o teu próximo. E cabe no texto, obviamente cabe no texto. Deixa eu explicar um pouco melhor. Aquele que está necessitado, aquele que está precisando de cura, de ajuda. O que nós falamos a respeito deste? Ele é o que? O nosso próximo. É compreensível para vocês? É o nosso próximo. Quem é o teu próximo? Teu melhor amigo? Também. Aquele que sempre te faz o bem? Também. E aquele que te maltrata? Também. Entenderam a situação? Este é o próximo. Mas é interessante, eu quero destacar nesse texto, como o Senhor coloca na parábola quem é o próximo daquele que está caído. Você percebe isso no texto? Na pergunta, Jesus Cristo, ele pergunta para o intérprete da lei: dos 3 homens que passaram e viram aquele que estava caído, estava semi-morto, quem era o próximo daquele que foi espancado e caiu nas mãos dos salteadores? Quem era o próximo? Foi o escriba? Foi o levita? Quem foi? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Sim, o nosso próximo, nós devemos também estender a misericórdia. Mas nesse texto, o bom samaritano, que é símbolo e a representação de Jesus, ele é aquele que está próximo de nós. Meu querido, eu quero dizer uma coisa importantíssima para você. E leve isso para casa
Leve isso no teu coração. Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor que, conforme diz o Salmo 23, Ele nos leva para as águas tranquilas de descanso, para as pastagens seguras. Ele é o bom pastor que unge a nossa cabeça. Jesus Cristo é o próximo que coloca a sua mão, estende a sua mão poderosa e pensa os nossos ferimentos, e derrama azeite, e derrama vinho sobre a nossa dor. Jesus Cristo é a mão do médico amigo, que nunca nos falta, que nos acompanha, que cuida, que abraça, que socorre. Jesus Cristo é o braço do Senhor, que nos dá e nos é a salvação, que nos tira, como escreveu Davi, de um tremedal de lama e coloca os nossos pés sobre uma rocha segura. Jesus Cristo é o próximo, que é o nosso consolador, que diz assim: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo é o próximo que nos acompanha, é o próximo que nos alimenta. Jesus Cristo é o próximo que nos cura, que nos salva, que nos socorre. Nós temos que enxergar não apenas a condição caída, mas temos que enxergar que existe uma solução, que nós estamos sendo, sim, todos os dias, sarados pela graça do Senhor. A cada manhã que você se levanta, você está sendo sarado por essa graça. Você experimenta um pouco mais desse remédio, uma dose mais forte dessa graça que sara, que cura, que liberta, que desamarra, que faz com que o homem, ele enxergue a sua dependência de Deus. E quanto mais dependente nós somos de Deus, mais sarados, mais curados, mais libertos nós somos. Você percebe isso? Eu disse que nesse texto nós veríamos 4 coisas. Nós vimos a primeira, o homem necessitado. Nós vimos a segunda, o homem que socorre o necessitado. Estou caminhando já para o encerramento dessa ministração. Quero apresentar simultaneamente a terceira e a quarta coisas que devemos ver nessa parábola. Lugar de cura. Diga: lugar de cura. É a terceira. A quarta, os meios usados para a cura. Eu quero compartilhar brevemente com vocês a respeito desse lugar de cura e os meios utilizados para essa cura. Existe uma certa discussão teológica que, a meu ver, sem pé, sem eira, nem beira, sem cabeça, que não tem valor algum, que ficam disputando para saber que lugar de cura é esse, pastor Alexandre. É a igreja, é o lugar de cura. Aí o outro diz: não, eu não concordo. Não é a igreja que é o lugar de cura, é Cristo. Eu diria para vocês que o lugar de cura é Cristo. E eu também digo para vocês que o lugar de cura é a igreja. E por que eu posso dizer que o lugar de cura, essa hospedaria, é tanto Cristo quanto também a igreja? Porque não existe cura sem Cristo. Não existe cura sem Cristo, amém? O nosso ambiente de cura é Cristo. O nosso ambiente de salvação é Cristo. Mas a igreja, como despenseira de Deus, como um armazém de Deus, como uma hospedaria, como a extensão de Cristo, porque Ele é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja não é a reconciliação, a igreja não é a cura, a igreja não é a salvação, mas a igreja, ela expressa, ela prega, ela anuncia, ela manifesta a cura,
a libertação, a salvação e a reconciliação. Nós que somos do ministério da reconciliação. Todas as vezes que uma igreja na sua expressão local, ela faz isso, ela também se torna um ambiente de cura. Por que estou dizendo isso? Porque eu quero falar uma coisa inédita para vocês nessa noite. Inédita. Vocês nunca ouviram isso. Sabe qual é? Santos do Senhor, não deixeis de congregar. De repente você pode dar com os ombros, você pode falar assim, tem nada a ver, eu venho quando quiser, quando puder. A igreja é lugar de cura. O Espírito Santo é lugar de cura. Sabe por quê? Aí vem o quarto ponto que nós vamos ver para encerrar essa ministração, que são os meios de cura, que nós vamos ver nessa parábola. A igreja não é reconciliação, a igreja não é salvação, a igreja não é a cura, mas ela, como porta-voz, como braços, como mãos, como pés do próprio Cristo, ela traz o anúncio dessa cura. E esse bom samaritano, ele faz algumas coisas por aquele que estava caído no caminho. Diz o versículo 34 e o versículo 35, eu estou quase acabando, permitam mais uns 5 a 10 minutos do tempo de vocês, amém? Vocês permitem mais uns 5 a 10 minutos? Versículo 34 diz assim: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Rapidamente, vamos identificar na parábola alguns símbolos redentores, alguns símbolos graciosos. Deixa eu compartilhar com você. Nesse texto está escrito 2 denários. 2 denários. Nesse texto está escrito vinho. Nesse texto está escrito óleo. Nesse texto também está escrito um animal. Um animal de carga, muito possivelmente fosse um burrico, um burrinho que servia muito naquele tempo. Vamos começar pelo burrinho, pelo burro, pelo animal de carga. Não diz o texto que é um burro, mas um animal. O animal de carga na Bíblia, ele simboliza o serviço. O serviço. Há um texto que eu adoro esse texto, João capítulo 5, versículo 17. Quando Cristo diz para os judeus, para os fariseus: o meu Pai trabalha até agora. E eu estou aqui olhando o meu Pai trabalhar, porque o meu Pai sabe o que faz, e eu vou ficar observando. Lembram desse texto? Podem completar o texto para mim? O Pai trabalha e Jesus Cristo trabalha. Jesus Cristo trabalha que horas? Sempre. O serviço de Cristo é esse, é o serviço da graça. Eu li um texto no início dessa reunião, Lucas 19, versículo 10. O Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O trabalho de Jesus Cristo é salvar e buscar o perdido. Esse é o serviço que é representado simbolicamente pelo animal. Há um serviço que está sendo executado. E principalmente, especialmente na sua vida, você é o canteiro, você é a obra de Deus e do próprio Cristo. Ele está trabalhando na sua vida. E como escreveu o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Nós temos também os denários, 2 denários. Uma moeda muito comum naquele tempo, feita de prata. A prata, símbolo da redenção. Cristo, ele é o Redentor.
Os meios de cura é o trabalho, em primeiro lugar, do próprio Deus, do próprio Cristo, por intermédio da sua redenção. Nós estamos aqui não porque somos fortes, mas porque a graça e a redenção de Deus em Cristo Jesus nos sustentam, nos capacitam todos os dias das nossas vidas. Nós somos sustentados pela redenção. Nós somos o fruto da redenção. Nós somos filhos da redenção. Mas também o texto diz que existe vinho, símbolo do próprio sangue de Cristo que foi derramado. Semana que vem será a reunião do quê? Do partir do pão. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense naquilo que Cristo pensou sobre você. Entenderam? Eu quero que você pense naquilo que Cristo pensou sobre você. O que foi que Ele pensou sobre você? Ele pensou sangue. Ele pensou vinho. Ele derramou o seu próprio sangue sobre a tua alma, sobre o teu espírito, para nos limpar, para nos purificar. E é por isso que somos curados, e somos salvos, e somos sarados. E o óleo que é derramado, símbolo do Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando foi ferido na cruz por um soldado com a lança, saiu o quê? Duas coisas: o sangue e a água, que também é símbolo do Espírito Santo. Mas eu quero remeter esse símbolo desse óleo, retratando o Espírito Santo, lá para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Diz o primeiro versículo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas. Eu não sei se você sabe disso, mas o texto, no sentido original, do verbo pairava, ele tem um sentido muito diferente do que a gente pensa. O Espírito pairando, ele pode ser explicado, ele pode ser mencionado como se fosse uma ave, chocando os seus ovos sobre um ninho. Você entendeu? Pastor, que relação isso tem com a minha vida? Você, entenda isso, num bom termo, está sendo chocado por Deus. Você está sendo gerado por Deus. Você está sendo transformado por Deus. As águas de morte que ainda existem dentro de mim, dentro de você, Henrique. As águas de morte que ainda existem dentro de você, Neto. Elas estão sendo cobertas e transformadas pelo chocar transformador do Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo curados, salvos e sarados pela graça. Nós precisamos entender que o diagnóstico que foi feito desde a queda do homem é que o homem, ele é pecador. Você sabe disso. Nós somos pecadores. Há sintomas. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre os sintomas da queda, do pecado e da morte que está entranhada em nós. Mas nós temos que entender que há um prognóstico em Cristo, e o prognóstico é favorável. O prognóstico é positivo. Quando os médicos dessa vida olham para alguém que está no estado terminal, e a ciência não dá conta, e a medicina não pode recuperar, não pode trazer a saúde, o que o médico fala para essa pessoa? O quê? Por mais jeitinho que o médico tenha, gente, o que o médico fala? Ele pode dar 1000 voltas, mas o que o médico fala para um caso terminal? Você não tem jeito, o seu prognóstico é a morte. Mas aquele que está em Cristo, diga: eu estou em Cristo.
Aquele que está em Cristo, diga: eu estou em Cristo. O nosso prognóstico é positivo, é certo, é seguro, é abundante. A graça de Deus, ela está nos curando e ela vai nos curar completamente. Aleluia! Não esqueça disso. Mas é necessário, todos os dias, você tomar uma dose desse remédio divino. Faça um chá com essas folhas da árvore da vida. Chá toda manhã. Está tomando chá de quê, marido? Tomando chá de quê, esposa? Chá de folhas da árvore da vida. Gente, isso vai curar vocês de uma maneira, a cada um de nós, que a gente não tem ideia. Tome chá de salvação. Tome remédio de graça, de cura, de perdão, de reconciliação. Esse é o nosso prognóstico. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aplauda aquele que nos sara.